Círculo 1, Limbo. Nossa descida pelo inferno de Dante começa não com fogo e chamas, mas sim com nada. Limbo, o primeiro círculo, é um lugar onde todos os pagãos e pessoas íntegras que não foram batizadas ou viveram antes da vinda de Cristo vêm para fazer literalmente nada. É como se fosse uma sala de espera de um consultório médico, mas sim a parte que você vai pro médico e você fica esperando para sempre. Basicamente, pessoas como Aristóteles, Platão e até Virgílio, que é o guia de Dante, ficam o dia inteiro discutindo sobre o significado da vida. O que é um pouco irônico, já que eles não têm mais uma. O Limbo não é exatamente ruim, mas também não é muito bom. É um eterno quase consegui ir pro céu. É tipo um lugar que tem um Wi-Fi, mas ele nunca carrega, onde só tem café descafeinado pra beber, e onde a única coisa que o pessoal ganhou foi um prêmio de participação e um tapinha nas costas. Círculo 2, Luxúria. A gente vai mais fundo, a atmosfera se adensa com calor físico e emocional. Bem-vindo ao segundo círculo, reservado para os luxuriosos, aqueles que se entregaram completamente aos prazeres carnais. Aqui eles perceberam que o amor está no ar, na verdade é bem ruim, quando o ar na verdade é um furacão eterno. Aqui os condenados são castigados por uma tempestade violenta e ventos implacáveis, um lembrete constante do poder destrutivo da paixão descontrolada. Além disso, eles ficam pela eternidade no Tinder arrastando pra direita sem nunca conseguir um match. Que é uma tortura, eu sei por experiência própria. Entre os pecadores, a gente encontra Cleópatra e figuras históricas conhecidas pelo adultério, como Francisca de Rimini. E além de todo mundo que falhou no teste de fidelidade do João Kleber. A punição não é apenas o tormento físico, mas também a consciência agonizante de que a mesma paixão que antes era uma fonte de prazer, agora se torna uma fonte eterna de sofrimento. Pelo menos agora eles entendem que tudo é justo no amor na guerra, menos no inferno, onde a única coisa justa é uma dose extra de sofrimento. Círculo 3, a gula. Avançando, a gente se depara com um odor que só pode ser descrito como arrependimento de pós-mukbang de fast food. Chegamos ao terceiro círculo, domínio dos gulosos. Aqui, todo mundo que se entregou demais à comida, à bebida, e todo mundo que vai em buffet livre e dá prejuízo pro restaurante, são condenados a ficar atolados numa lama suja e se afogando no próprio vômito, sem falar com ninguém, enquanto cai água e granizo na cabeça deles. E todo mundo lá é um grande buffet livre pros Cerberus. Essa paródia grotesca de um banquete é um lembrete constante de seus apetites insaciáveis e do vazio que os alimentava. Tá vendo esses coreanos aí? O Nicocado Avocado? Tá todo mundo fudido. Círculo 4, ganância. Aqui é tudo sobre dinheiro. Muito ou muito pouco. De um lado a gente tem os acumuladores, os mukiranas, o muito pão duro, os que gostam muito de dinheiro. Aqui, tudo que a pessoa guardou e acumulou na vida se transforma em pesos de barras de ouro. Aí ela tem que ficar empurrando esses pesos um contra os outros, enquanto todo mundo se xinga. Mas e quem gostava muito de gastar dinheiro a rodo, que ficava comprando coisa inútil no AliExpress, e roupa de trabalho escravo e arte roubada na Shein? Quem era muito esbanjador, o cara não ia precisar empurrar nada. Bom, ele não precisava empurrar peso, né, mas ele é frequentemente esmagado pelos outros, então sei lá, né. Círculo 5, ira. A descida continua e o calor opressivo dá lugar a uma ira fervilhante, território do Twitter. Ou ira, se você preferir. Aqui ficam os rancorosos e furiosos. O pessoal com raiva que esculacha os outros no Twitter, fica xingando os outros no trânsito, dá dislike no vídeo dos outros, etc. Ficam se batendo e lutando no rio Styx. Aí tem os rancorosos que, já que nunca deixaram a raiva sair, ficam bem no fundo do rio atolados na lama. É um eterno mosh pit que, em vez de ter música, é só um pessoal maluco gritando com os outros. Círculo 6, heresia. Deixando de lado esse povo insuportável aí, a gente chega num reino ardente, o sexto círculo, reservado para os hereges. Então, basicamente o sexto círculo é tipo um jantar de família, certo? Só que seu tio Manuel não para de falar umas teorias malucas da conspiração, e ele não cala a boca, pela eternidade. Além disso, em vez de vocês comerem um churrasco, vocês são um churrasco e estão pela eternidade presos em túmulos abertos de onde sai fogo eterno. Em cada túmulo tem mais umas 1000 pessoas. Então, além de você ser cozinhado pela eternidade, ainda vai ter que aguentar ficar preso um monte de gente chata e insuportável que nem os ateus do Reddit. Aqui você vai encontrar gente como hereges, ateus, falsos profetas e pessoas com crenças pouco ortodoxas. Esse círculo é basicamente o reflexo do fervor religioso da época de Dante, onde a dissidência religiosa era considerada um pecado grave. Círculo 7, violência. Agora chegamos no sétimo círculo, o círculo da violência. E esse círculo é um pouco contra-intuitivo, já que a porradaria só tá ali no círculo 5. Aqui, em vez de ser um UFC eterno, ele é separado em 3 anéis, tipo umas Olimpíadas, só que bem erradas. No primeiro anel ficam os violentos contra os outros. Aqui assassinos, bandidos e senhores da guerra estão eternamente submersos em um rio escaldante de sangue, que é um reflexo gráfico da violência que causaram em vida. Além disso, eles são constantemente atacados por centauros que ficam patrulhando a margem do rio. Já no segundo anel ficam os violentos contra si. Aqui tem pessoas que mataram.
só que elas mesmas. Elas são transformadas nessas árvores retorcidas e espinhosas que ficam nessa floresta sombria, além deles serem perpetuamente devorados por arpias. Suas formas torturadas e a incapacidade até de sangrar refletem a violência que cometeram contra seus próprios corpos. É tipo uma forma da natureza dizer, não façam isso. E no Anel 3 ficam os violentos contra Deus e a natureza. Aqui, as pessoas que falaram sacrilejamente contra Deus e quem cometeu ofensas contra a natureza são condenados a caminhar sobre areia desértica escaldante sob uma chuva de fogo, fazendo com que elas se arrependam de não ter reciclado mais, eu acho. E é basicamente isso aí, o sétimo círculo é um lembrete brutal das consequências devastadoras da violência em todas as suas formas. Círculo 8, fraude. Mergulhando ainda mais no inferno, entramos no oitavo círculo, projetado especialmente para os fraudadores. Ele é chamado de Malebolge, que parece mais o nome de uma doença de pele, mas é só um monte de valas onde cada um abriga um tipo de fraudador. Aqui, a gente tem um cardápio de punições adaptadas aos pecados específicos, como por exemplo, a gente tem os sedutores. Enquanto os que falharam o teste de fidelidade de John Kleber estão no segundo círculo, aqui a gente tem as mulheres que enganaram eles, e estão condenadas a ser chicoteadas por demônios para sempre. Assim, é uma lista meio longa de pecados e punições, então só vou falar alguns. Como os hipócritas que se vestem bonito, mas as roupas são de chumbo e pesam muito. A gente tem os corruptos que são obrigados a nadar em piche fervente. E na pior parte, a gente tem os caras que me venderam um curso que me prometia emprego, dinheiro, mulheres, país interior. Mas a única coisa que eu recebi foi decepção e ligações no meu banco me cobrando 13 vezes ao dia. Agora eu estou pobre, vendi minha cama e adivinha, eu continuo desempregado. Enfim, a punição deles é ter torção testicular a cada 5 minutos. O oitavo círculo é um reflexo distorcido da astúcia humana virada para fraude. O círculo nos lembra de que as aparências enganam e que as mentiras mais bem construídas eventualmente desmoronam sobre seu próprio peso. Círculo 9, traição. E finalmente, chegamos às profundezas geladas do nono círculo, Cócito, o coração do inferno. Esse círculo foi reservado para o pior dos pecados, a traição. Basicamente, nesse círculo ficam as pessoas que traíram a confiança da família, da pátria, hóspedes e benfeitores. E os arrombados que ficam fingindo ser seu amigo no ar, só pra te fuder no final quando eles têm metade do mundo dominado. E o conceito do lugar é bem simples. Tem um lago massivo congelado cheio de pessoas, também congeladas, tipo uns picolés. É tipo um museu com um monte de estátuas, mas em vez de mármore, são pessoas. E elas não estão muito felizes em ter que passar a eternidade daquele jeito. Na figura central desse círculo é o próprio Satanás, monstruoso, com 3 faces que fica mastigando que nem chiclete, numa sessão eterna de Milwyn, os corpos dos piores traidores da história, que é o Judas Iscariotes, Brutus e Cássio. E esse foi o nono e último círculo, onde a temperatura é tão baixa quanto a do coração da sua ex, e é um lembrete da depravação, que é a traição, e a perda de humanidade que ela significa. Enfim, o Inferno de Dante não foi feito para ser muito divertido. Tem umas coisas que envelheceram meio mal, umas punições meio pessoais, mas é um retrato bem interessante da época que ele vivia e da condição humana em geral. É um livro bem interessante e definitivamente uma das formas de se olhar para o inferno. Se inscreve, dá like, tchau.